a minha emoção sempre foi olhar para cá e olhar para essa gente. E aí começou tudo, né? A gente acende na cidade, então toda a sociedade circundante aplaude e se identifica, porque não é Machadinha que é negra em Quissamã. Quissamã é negra. Eu lembro que a mídia da região nos chamou de locomotiva cultural do Norte Fluminense. Eu acho que em algum momento alguém enxerga o valor e a importância das coisas aqui. Eu não vou achar que eu seria a única pessoa que veria beleza nisso, né? Mas eu sou muito... Eu sempre fui muito sensível, sabe, a essas coisas não sei, foi natural amar Machadinha para mim. Parece que eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei. Machadinha passa a ser o portal de entrada para a atividade turística. O galo e o pinto! O galo e o pinto! O dorme no puleiro! Mas o galo cochilou! E o pinto cantou primeiro! Mas o galo cochilou! E o pinto cantou primeiro! Bem-vindos à nossa live. Eu sou Darlene Monteiro, eu vim morar em Quissamã no ano de 2000. E a partir do ano de 2002, comecinho de 2003, eu comecei a me enveredar nas questões culturais da Machadinha e de Quissamã também, né? Eu me apaixonei, porque há de ser muito insensível para não se apaixonar por essas questões. Vou receber aqui o Arnaldo Matoso, que é um grande companheiro que trabalha, né, e trabalhou em muitos órgãos, né, de cultura, como a Funarte, e através de um trabalho dele é que hoje que a gente tem o livro Pro Memória, que para mim é o trabalho mais sério e importante feito da memória de Quissamã, que é no patrimônio material ou imaterial, né, o Arnaldo Matoso, e hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Quissamã. E tem o nosso grande mestre aqui, o professor Horácio de Campos, folclorista, que conhece bem as questões da monástica, do fado, né? É um estudioso e um entusiasta, né? Um defensor dessa manifestação cultural tão singular, né? E já agonizante, digamos assim, no contexto atual, e da Regina Abreu, né? Que a Regina Abreu, ela é antropóloga e tem todo um trabalho de memória e preservação, né? Essas compreensões todas. E o Sérgio Barbosa é um maestro, né? Ele é professor de música e compositor. Então, sejam bem-vindos, eu agradeço, né? E a gente hoje aqui vai falar sobre o fado hoje de Quissamã, né? Sabidamente, o último grupo ainda existente que pratica, né, que dança o fado, né? Nós temos hoje em Quissamã a última formação do que já foi uma coisa praticada em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria começar com o Arnaldo Matoso, né, que para mim é uma das pessoas que fala muito bem disso, até porque é uma verdade dele também. Fala aí, Arnaldo. É um prazer estar aqui com você, Darlene, e com os demais convidados. Você que é uma pessoa que agita e agitou muito a cultura de Quissamã, para falar justamente do fado, uma das importantes manifestações de cultura popular aqui do nosso município, do estado, ao lado do tambor, do comelhadim. Esse fado que vem resistindo ao tempo, né? Que em 1984, no projeto Memória de Quissamã, uma importantíssima participação da saudosa professora, então,
ligada, né, funcionária do Instituto Nacional do Folclore, então pertencia à Funarte, a professora Elizabeth Travassos, fez um resgate importantíssimo do fado, uma pesquisa importante, com gravações, com depoimentos, que puderam preservar, né, e trazer à luz ao fado de Quissamã. Tem seus altos e baixos, né, horas de maior manifestação, hora, enfim, de um período um pouco mais calmo, mas que resiste até hoje e que é uma manifestação que envolve músicos, dançarinos, né, que toda uma coreografia, todo um ensejo. Pena que algumas partes do fado, né, que é dançado por partes, né, hoje já tenham se perdido, mas ele se mantém firme aqui em Quissamã. Sim, então eu chamo agora o Orávio, porque o Orávio, eu sempre vi ele lutando muito com a Mana Chica de Gargaú, né, e hoje a gente sabe que as coisas vão se complicando até pelas questões de tempo, né, os fadistas estão octogenários, ou já com mais de 70 anos, né, e não há uma renovação dos quadros, né, o fado envelheceu, né, e há um desinteresse da geração atual, né, e a própria modificação da estrutura, porque o fado não é mais hoje, né, não é mais um baile popular, né, que tem uma capacidade de maior multiplicação. E hoje ele se insere como um grupo de apresentação, né, de palco, né. E essa é uma preocupação sua, que eu sei que sempre foi, minha, de todos que tentam, de alguma forma, compreender o fado, né. E o Orávio vem travando, por muito tempo, uma luta muito, muito, muito forte, né, e muito pertinente para que essas coisas não pereçam, né, que elas apenas não sejam uma memória, né, um registro, né. Bom, é um prazer imenso estar aqui partilhando desse momento cultural importantíssimo, não só para nós que estamos participando, principalmente para Quissamã. É uma cidade que eu amo muito. Eu sempre digo, um dia eu vou comprar um casarão daquele e vou morar lá, né? Vou comprar um casarão histórico daquele. Bom, e aí, a questão da Mana Chica, aliás, de todas as formas de cultura popular, né? Porque eu sou um pesquisador da rede de Foco Comunicação, né? Que é um órgão ligado à Unesco, e aí eu tenho pesquisado, assim, com muita profundidade, as questões das culturas populares, principalmente aquelas que estão em período de extinção, assim como o Barabadá, a Andorinha, enfim, uma série de outras, as emboladas, né, a extravagância, tantas modinhas, tantas coisas, o feijão miúdo, né, tantas coisas importantes que, inclusive, estão registradas naquele livro Planície do Solar e da Senzala, do Alberto Ribeiro Lameiro, né? E aí a gente tem exatamente estudado até com exaustão, né, essas questões. E o problema, né, do fado, em que nós encontramos, além do fado de Quissamã, né, que é uma ancestralidade, que é uma coisa, talvez seja o único grupo de fado ainda, pelo ponto de vista da sua originalidade, o único no planeta, né? Por quê? Porque a de Rosa Pomada, o chamado Rosa Almeida, né, Rosa Pomada, que faleceu com 105 anos lá na região de Muritiba, em Gargaú, nós tivemos a oportunidade de fazer várias gravações com ela. Tem vários documentários com Rosa Pomada, né? E depois que ela faleceu, o seu filho, né, o Walter, né, o seu Valtinho Ferreira, que era um violeiro, mas ele também, depois ele faleceu, e, enfim, o movimento, né, da Mana Chica, que eles chamavam de Mana Chica, o fado de Gargaú, ele acabou se extinguindo. Então, por isso que a gente valoriza muito, né, o trabalho que é realizado hoje, não só por diversos governos, principalmente o de Arnaldo para cá, a gente nota exatamente essa vontade incoercível de fixar, né, na memória da cidade, dos cidadãos, através do trabalho nas escolas, né, enfim, de toda uma divulgação, né, e esse documento, inclusive, da FUNAI, é um documento importantíssimo, inclusive eu tenho raramente, é uma raridade a publicação, que precisa ser reeditado, né,
eu tenho uma cópia, né? E é para mostrar que esse trabalho, pela sua importância, não só antropológica, mas a sua importância enquanto marca de uma civilização, de um tempo, né? Ele é altamente importante, que precisamos preservar de cada vez mais. Mas o que nós fizemos exatamente com relação à Mana Chica? Nós procuramos saber a Mana Chica como é que era exatamente, porque eu não alcancei mais a Mana Chica na sua originalidade. Eu só conheço o fado, né, de Rosa Pomada e o fado de Quissamã. Então, eu não conhecia exatamente outras manifestações, embora Ana Augusta Rodrigues tenha dito que havia também em Barcelo, né, um trabalho também importante nesse sentido, né? Ela e Osório Peixoto andaram pesquisando isso lá pela região de Barcelo, dizendo que havia exatamente isso, mas eu também nunca consegui ver, né? Está apenas registrado naquele livro dela, né, sobre a chamada Brincadeira de Roda, que ela fala exatamente algumas questões sobre o fado. Mas a transformação do fado em Mana Chica se dá, né, segundo Alberto Lamego, por uma questão muito interessante, que haviam três mulheres, né, três damas no Caboio, que era... eu fiz uma colinha aqui para mostrar o nome dela, que é tudo muito parecido. Mariana Francisca, Inácia Francisca e Francisca Maria, que elas dançavam o fado de tal forma, né, com tal esmero, com tal graciosidade, que acabaram, né, que as pessoas acabaram dando nome exatamente ao fado de a dança da Mana Chica, ou seja, da irmã Francisca, que é uma dessas franciscas aí, né? Segundo o registro feito, inclusive, de o quê? De uma manifestação importante do livro de Couto Reis, Descrição Geográfica, Política, Cronográfica do Distrito de Campos dos Goitacazes, né? Então, ele acaba colocando que essa dança ela existe exatamente mais ou menos desde o século XVII para o século XVIII, e no século XVIII ela coloca que em 1785 havia exatamente essas três proprietárias da região que dançavam o fado de tal maneira que acabaram dando o nome, o fado que se dançava no Caboio, principalmente, né? Caboio, Gruçaí, Barcelo, Lagoa de Cima, havia exatamente a ideia de que essas pessoas dançando de tal forma que deram o nome de Mana Chica. E a Mana Chica, uma homenagem à irmã Francisca, do Caboio, né? Então, essas questões elas mostram exatamente o seguinte, que algumas questões, algumas manifestações culturais, elas não morrem, né? Elas não morrem, elas se modificam dentro de uma outra razão folclórica, ou social, ou política. Elas se manifestam. Acredito que dentro de né? Pois é, mas eu inclusive, eu nunca vi uma Mana Chica, né, como Mana Chica, embora o Antônio Dizinho, lá do Caboio, tenha me dito exatamente como é que essas coisas funcionavam. E como é que eu fiz exatamente? A partir de um grupo de arte, né, de um grupo de representação simbólica, nós criamos um grupo, né, de representação simbólica, porque essas pessoas não estavam ligadas historicamente às questões da Mana Chica, nem do fado, nem de outras questões, né? Nós fizemos o quê? Fizemos um ensaiamento a partir da música de Nilton Perecer Duarte, né? E com a coreografia a partir de quê? Das narrativas feitas por Antônio Dizinho, que é um cavaleiro de cavalhada, né? Que é um capitão de cavalhada lá da região do Caboio. Então, nós montamos exatamente o quê? Montamos uma Mana Chica, né, a partir dessas narrativas, com 14 pares, e montamos também o lanceiro, que é uma Mana Chica, ou seja, um fado, segundo vocês possam compreender, né, a partir de quê? A partir de 7 pares apenas. Quer dizer, diria que o seguinte, que era uma mini Mana Chica, né, com 7 pares. Mas esses 14 pares é muito interessante. E aí, a Mana Chica se dança em par, né? Se dança em par como se dança em quadrilha, né? Quer dizer, na realidade... O fado, ele, marcadamente, é uma quadrilha, né? Diz até que ele uma quadrilha, né? É uma quadrilha que ele tem o Xandidame, tem a Navan, a Narrier, essas coisas todas estão presentes ali, né? Só que, né, a razão, né, representativa da Mana Chica, ela é importante porque ela tem os seus cânticos próprios,
né? Ela é cantada, né? Aí vem a manaxica do Caboio, quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é moio, né? Enfim, tem uma série de letras que são exatamente copiadas a partir de pesquisa feita por Alberto Lamego na região da Lagoa de Cima, né? Então, o que nós conhecemos hoje é isso. E temos um grupo que faz essa representação. Né? Faz em festas escolares, vai nas escolas, tenta manter, né, a manaxica dentro inclusive para fazer face àquilo que Luiz da Câmara Cascudo fala no seu dicionário do folclore brasileiro, que a manaxica do Caboio é a única manifestação originariamente de Campos do Goytacazes, né? Embora eu coloque mais, mas é uma cópia, né? Uma cópia do fado que sempre foi dançado, né? Em Quissamã e também em Muritiba, lá em Gargaú, por a falecida e a saudosa Rosa Pomada, né? Que inclusive era chocalheira, né? Ela cantava tocando os chocalhos. Eu tenho esses filmes todos, né, que foi feito por um cinegrafista chamado Armando Ribeiro, e em nome de quê? Em nome exatamente do Núcleo de Iniciação à Pesquisa Científica e Comunicação, né, tendo como vertente exatamente a cultura popular, feita exatamente no Centro Universitário Fluminense, no Uniflu, né, que é exatamente a universidade que eu participo, né, do Núcleo de Iniciação à Pesquisa, trabalhando exatamente as instâncias da cultura popular. Na realidade, né, a minha linha de pesquisa não é somente essa, na manaxica, jongos, tontinhas, enfim. Ela trabalha exatamente com a questão do boi, né? Eu trabalho com boi pintadinho, né? A minha área de pesquisa é o boi, né? Então, eu trabalho o boi desde a é interessante, Horácio. Eu trago da antiguidade até os dias de hoje. É interessante esse cultural, né? Porque o boi pintadinho, o boi de mamão, o boi malhadinho, bumba meu boi, boi bumbá, né? Ele remonta todo um trânsito, né? Da coisa do primeiro ciclo de cana-de-açúcar até o segundo ciclo da cana-de-açúcar no Sudeste, né? Que vem do Nordeste. Então, você vê um trânsito assim muito, muito marcado, né? Mas assim, e aí ao mesmo tempo você vê em alguns lugares a coisa da folia de reis presente no boi, a coisa da folia de reis presente no fado, né? Porque começam com reis, né? Como eles falam. Então assim, como é que se dá essa comunicação cultural e essa transformação, né? Nas especificidades de cada região, né? Bom, mas o interessante é compreender, inclusive, como é que o boi veio parar, né, exatamente no Brasil enquanto ludicidade. Né? Como que esse boi veio parar aqui? Quer dizer, na realidade, ele é uma junção do boi bento, né, que é português, com o manhanhe, que é o boi africano. Então, com essa junção desses bois aqui, deu esse caldo cultural tão importante que você está falando aí, né? Esse caldo. Agora, como é que o boi veio exatamente? Veio aonde o boi? Ele veio dentro, né, como parte principal da procissão de Corpus Christi, né? Quer dizer, o boi ele saía paramentado dentro da procissão, exatamente representando, fazendo uma representação do sacrifício, né, da bodificação de Jesus Cristo, né? Quer dizer, só a partir do Concílio do Vaticano II é que ela deixou de ter o boi, o boi ali. Então, ele é apresentado exatamente pela questão do ostensório. O bispo leva exatamente essa representação, né? Essa representação tão importante, mas tiraram exatamente o boi. Mas depois que retiraram o boi de dentro da procissão do Corpus Christi, você não tem a dúvida, né, de que ele assume uma dimensão popular muito importante. E até hoje o boi é isso que é. Mas a questão da manaxica, até hoje nós estamos aqui à disposição, né? O grupo Gente de Teatro, na Companhia Gente de Teatro, ele faz essa representação simbólica, não só do jongo, conta a história do jongo, como conta a história da presença da cultura afro-brasileira através do espetáculo, que inclusive nós já levamos em Quissamã, que é o Ilê Sainha Oxalá, que é uma representação interessante. É uma história do Brasil através de danças, de cânticos e etc.
E também fazemos a apresentação do Cantares da Planície, ou Manaxica do Caboi, e apresentamos para as pessoas que não conheceram e que não conhecem a Manaxica dentro da narrativa, né? Não só de Antônio de Zinho, mas, sobretudo, a partir da música de Nilton Perecer Duarte. Nossa, que riqueza, né, Horávio? Então, participando dessa riqueza, eu quero a opinião da Regina Abreu, a reflexão dela sobre essas questões que a gente está falando, né, de patrimônio, de imaterialidade, e da preservação disso, né, o desafio que é isso, né? Bem, eu começo aqui, né, assim, falando um pouco na perspectiva na qual eu me coloco, né, assim, eu sou professora da Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio, e eu percebi, assim, que os meus alunos, né, assim, nós aqui estamos sediados aqui na Praia Vermelha, aqui na Urca, né, em Rio de Janeiro, e eu percebi, assim, que os meus alunos, assim, conheciam muito pouco do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a gente tem também essa questão aqui a cidade, o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu venho desenvolvendo alguns projetos que são projetos de extensão, assim, onde nós fazemos caravanas ao interior do Estado, né? Então, fizemos o projeto Museus do Rio, que é um projeto que tem um site, né, assim, onde a gente visitou, assim, vários pequenos museus do Estado do Rio de Janeiro, e agora o projeto Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, né, onde a gente está trabalhando com várias manifestações culturais a partir da pesquisa de alunos e professores, né, que estão voltados para conhecer esse território. E aí eu estou falando isso, né, porque eu acho que é muito importante essa relação com o território, né? Todos nós precisamos ter fortemente, né, assim, ancorada essa relação com o lugar onde vivemos, né? E muitas vezes nós ficamos alheios ao nosso território, né? A gente às vezes conhece mais músicas de fora, músicas assim que chegam, né, pela indústria cultural, do que aquilo que é vivido, cantado, dançado, assim, onde a gente está vivendo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que é fundamental, e assim, quer dizer, claro que essa é uma visão de vários antropólogos e vários pesquisadores. Acho que os folcloristas, assim, também tinham essa visão, né, assim, sempre tem, né, essa visão, né, assim, de tentar aproximar mundos, né, fazer pesquisas que aproximem esses mundos e valorizem aquilo que a gente tem nos territórios onde a gente habita, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção, né, assim, que nós estamos fazendo 20 anos da política do patrimônio imaterial no Brasil, né? O Brasil foi pioneiro nessa política, né? Assim, antes mesmo da Unesco, em 2003, lançar a recomendação para a salvaguarda do patrimônio imaterial, né, que ela lança assim, mundialmente, né, para todos os Estados-membros, o Brasil, né, nós já tínhamos pesquisadores e professores, e assim, um grupo assim, que nasce assim, de várias instituições, né, assim, o professor falou aí da Elizabeth Travassos, é uma precursora, né, assim, tem assim, alguns pesquisadores e professores que vão fazer esse trabalho do patrimônio imaterial, né? E por que eu considero tão importante essa política, né? Porque é uma política assim que visa exatamente assim valorizar, né? Acho que vocês estão comentando, né? Assim, acho que Darlene está comentando, puxa, o fado agonizante, né? Essa dificuldade às vezes de manter, de continuar nas outras gerações, né? Então isso assim realmente no mundo que a gente vive precisa de política pública, você precisa que isso se transforme em movimentos, né, assim, não apenas de governos, né, mas de Estado, né, política de Estado, né, alguma coisa assim assim, que se olhe para isso, que se dê continuidade, que se tenha continuidade. Né? Então, assim, particularmente o Estado do Rio de Janeiro, assim, ele tem uma história assim, muito complexa, né? Nós somos de um Estado que viveu muitos anos de escravidão, né? Então, o século XIX é um século assim onde a população negra que chega ao Rio de Janeiro, né? Quer dizer, através do porto aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, é das maiores populações escravizadas do mundo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Quer dizer, que
essas manifestações, elas vão se fazendo a partir de uma sociedade que é uma sociedade cindida, né? Uma sociedade dividida, uma sociedade que tem muitas tensões, né? Então, a gente vê aí, assim, trabalhando com patrimônio imaterial, né? Por exemplo, o jongo ele não é apenas uma cantiga, uma dança, né? Assim, ele tem a ver com culturas que chegaram aqui no Brasil, né? E particularmente no estado do Rio de Janeiro, isso é muito forte, né? Então, eu vejo assim que nós aqui temos esse patrimônio imaterial riquíssimo, né? E principalmente esse patrimônio negro riquíssimo, né? Esse patrimônio que vem dessa tradição de povos que aqui chegaram, né? Então, eu acho que isso é importante falar, assim, porque a gente sabe também que todas essas manifestações elas foram muito perseguidas, né? Durante muito tempo, né? Então, não é à toa que, quando você fala, né, Darlene, assim, né, manifestações que agonizam, que vão morrendo, né? Porque também não tem estímulo, porque não tem valorização, porque, de fato, tudo que era coisa de negro, né, eram desvalorizadas, né? Eram coisas desvalorizadas. Então, Mesmo o fado, para mim, sendo marcadamente mestiço, né? Marca assim uma profunda mestiçagem e é onde, para mim, nasce a nossa nação, dentro da coisa do claro, né, Daniela, assim, que nós, quer dizer, a sociedade é muito complexa, né? Então, nós temos vários movimentos. Agora, de fato, assim, se a gente pensar que a gente tem uma sociedade que tem valores que são valores civilizatórios, valores de uma sociedade europeia, né? Por exemplo, eu fiz na minha tese de doutorado um trabalho sobre Euclides da Cunha, né? Foi o meu foco no doutorado. Euclides da Cunha é um escritor fluminense, é um escritor que vem do estado do Rio. E Euclides da Cunha vai chamar a atenção para essa sociedade que vive olhando para fora, né? Que ele fala, somos estrangeiros na nossa terra, né? Nós só olhamos para fora, não olhamos para o que está aqui dentro, né? Assim, ele tá, quer dizer, o Euclides é um caso importante assim para a gente pensar assim, porque ele nasce numa fazenda de café, né? Ele nasce numa fazenda de café onde tem toda essa tensão, né, entre vários mundos, né? São vários valores, são valores diferentes. Então, estou querendo chamar a atenção para essa questão da política, do imaterial. Né? Até aí é uma situação, né? Porque o Euclides da Cunha, ele era racista, ele não levava em consideração a coisa negra, né? Ele tinha muito aquela coisa do sertanejo, como uma identidade brasileira, né? Assim, o que eu compreendo do Euclides da Cunha, ele me traz isso, né? Aquela coisa, já mais aquela coisa do sertanejo, como o povo mesmo da terra. Ele não... Aí eu vou a construção do escravizado. Vou discordar um pouquinho, porque ele é um escritor e um cientista do século XIX. Então, ele é um escritor que está pensando com as ferramentas do século XIX. E sim, dentro do contexto eugenista de época, né? Quando ele entra no interior, né, que ele vai a Canudos, que ele vai para o sertão, né, quer dizer, ele se maravilha com as manifestações populares. Ele tem tem um escritor francês que é um crítico francês assim muito interessante, o Gilles Lapouge, que ele diz que o Euclides é um escritor que queima a si mesmo. Ele foi formado em bases de um pensamento racialista do século XIX, porque no século XIX eu não chamaria racista, porque é um pensamento que está calcado em teorias racialistas, né? Mas ele consegue, a grandeza dele é que ele consegue olhar para isso tudo e ter um olhar transformador, ele consegue ter um olhar novo sobre essa realidade, né? E aí eu estou comentando isso assim, porque eu vejo assim, que é importante a gente marcar, né? Assim, por exemplo, nós temos ali na nossa universidade assim, um grupo que vem trabalhando muito com jongo, né? Com pesquisadores. Assim. O jongo ele é uma dança e uma manifestação cultural que é muito marcada a questão assim daquele modo de vida, aquelas relações que são as relações de um grupo social que estava massacrado, né? Um grupo social que não tinha existência, um escravo não tem existência como pessoa, né?
Sim. Então, quer dizer, é uma manifestação que ela até hoje ela tem essa força, né? Assim, inclusive, assim, chamando de novo a atenção para a questão da política, do imaterial, também era uma manifestação que estava agonizante, né? Como você está sugerindo, e que, com essas políticas, hoje ela está assim super dinâmica, com vários grupos, inclusive grupos que ensinam, que trocam, que dançam, né? Inclusive grupos de classe média, né? Que vão aprender jongo, que vão assim se fortalecendo. É interessante né? isso, né? Mas, Essa coisa. mas tem um viés assim forte da cultura negra, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Tem esse olhar aí e acho que hoje também, acho que que não se perde isso, né? Porque senão também eu fico preocupada assim da gente não colocar tudo no mesmo saco, né? Assim, culturas que então tem uma influência e se mistura, essa noção de hibridização, né? Que eu acho muito complicada, né? Porque eu acho que as manifestações elas têm a sua personalidade, elas têm a sua força, elas têm esse lugar de fala, né? E particularmente, o jongo era uma manifestação nos primórdios, né? Que era um lugar, assim, inclusive, dos negros organizarem as fugas, né? Também. Organizar as rebeliões, né? Dançando jongo, né? Era o lugar assim onde eles falavam a língua nativa, né? Tinham as cantigas até hoje têm muitos termos que são de língua nativa. A linguagem metafórica, né? Muito marcada, né? Tem? A coisa metafórica, né? Que a coisa da a compreensão não é imediata, né? Exatamente. Então, propositadamente assim, né? Estavam ali combinando às vezes coisas e assim, né, assim que o senhor não estava conseguindo entender, né? Então tinha linguagens cifradas ali, né? Agora acho que isso é importante porque é uma sociedade dividida, uma sociedade cindida. Eu acho que vocês aí, Quissamã, Campos, né? O retrato desse Brasil dividido, né? Assim, quando a gente visita as fazendas, né? A Fazenda Senzala, né? Casa Grande Senzala, assim, a gente tem essa herança, essa marca, e isso está também nas manifestações culturais, né? E, particularmente, assim, o fado e todas essas manifestações, elas estão se fazendo assim nesse universo da cultura popular, nesse universo assim dos mutirões, dessas trocas assim que são trocas de hoje eu acho assim, desculpa, assim o jongo ele tem um papel, se tornou um agente político, né? Mesmo dentro de todas as questões de turistificação, de espetacularização, né? Que a gente não pode fechar esse pote, esse cristal, que isso não tem como, até porque os grupos precisam sobreviver e a cultura nada mais é do que a adaptação do ser ao seu meio, né? Então, é o caminho hoje que o jongo encontra para continuar, né? Com seus tambores batendo, né? Mas dentro dessas questões todas, assim, o fado ele não tem essa coisa política, ela não tem essa coisa subversiva, ele é uma resistência cultural, mas ele não, assim, para mim ele não traz a coisa da resistência política, ou mesmo a questão negra, né? A coisa do negro, né? Porque eu acredito que assim o próprio jongo, né, dentro da minha compreensão, ele nem é africano, né, ele nasce nas senzalas brasileiras, né, no meio dos canaviais, dos cafezais, que ele é só do Sudeste, né, e aí a gente vai enganchando uma coisa na outra, e o jongo, eu não acho o trânsito dele nas folias de reis, ou nos bois, ou mesmo no fado, né, aí eu passo agora a bola para o Sérgio Barbosa, que está com o microfone fechado, né, Sérgio, porque ele é maestro, né? E aí eu vou puxar esse gancho agora, Regina, para você finalizar e jogar a bola para o Sérgio.
para ele falar um pouco, né, sobre a coisa, assim, como o Horácio falou, da Mana Chica do Caboio, né, que é uma coisa, um ritmo mais batuque, né, coisa que remete até de alguma forma ao lundu, aí que você já vê uma coisa mais africana, aquela coisa até de uma pegada mais, digamos, de nagô, de candomblé, alguma coisa assim, né, e aí você tem um fado, que é uma coisa mais... baile popular, é uma coisa de ajuntamento da gente comum, né? Dançando não só em Quissamã, mas o fado ele é registrado por várias cidades, né? Do estado do Rio, Paraty, até Arraial do Cabo, né? E aí, nessa hora, eu vejo como tem as famílias de Caxambu, Jongo e Tambor, eu acredito que o fado tenha algumas marcações estruturais dentro das suas composições, do que não existe mais, né? Que a gente tem muito pouco relato, muito pouco registro disso, né? Você, como pesquisadora, deve ter mais acesso que eu, uma preocupação maior do que a minha sobre isso, mas eu vejo, assim, que a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Eu acho que o trabalho mais importante foi da Elizabeth Travassos, né? Professora, né? E dentro de Quissamã, a coisa mais bem feita e mais forte foi o livro lá do Promemória Quissamã, né, que é o que o que documenta isso de forma mais elaborada, mais sofisticada até, né? Então, tem essa preocupação que você fala, né, que eu falo agonizante, é porque eu vejo a agonia dessas coisas, mas sobretudo no fado, porque é, sabidamente, o último grupo, né? O que eu estou mencionando, Darlene, assim, são modos de vida, né? Modos de vida. Então, a cultura popular, ela necessita de todo um modo de vida. Ela não subsiste, ela não existe. Por exemplo, eu tenho uma aluna que está trabalhando com a folia de reis. Não existe possibilidade de folia de reis em edifício, em apartamento. Folia de reis precisa circular, ela precisa caminhar, ela precisa andar, ela precisa ter todo esse conjunto de relações sociais, né? Então, nesse sentido, assim, o nome mesmo está dizendo é cultura popular, né? E numa sociedade em que as elites sempre menosprezaram a cultura popular, o povo, entendeu? Então, isso eu acho que é uma marca importante, eu acho que é por isso que eu insisto assim, na importância das políticas públicas, né? Que é mudar a mentalidade, as pessoas olham para essas manifestações e falam assim, isso é uma coisinha menor, isso é uma dancinha, isso é uma bobagem, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, né, assim, quer dizer, claro que assim, a questão negra ela é visceral porque ela atravessa principalmente o nosso estado do Rio, né? Mas, independentemente da questão negra, né, assim, é a questão popular, né? A questão popular que eu acho que precisa ser valorizada, né? De valorizar o popular. E isso só com uma política pública, porque num país em que as elites do século XIX só pensavam em Paris e Europa. As elites do século XX e XXI só pensam em Miami, né? Então, assim, dentro de um contexto desse, né, assim, a gente, por exemplo, eu faço muitos trabalhos, né, circulando, né, pelo estado. Eu fiz um trabalho, por exemplo, com índios Guarani em Paraty, que na hora do lançamento do projeto, a prefeitura não deixou os índios entrarem dentro da sala, entendeu? Então, isso é real, isso é assim, a gente vive nessa sociedade. É absurdamente real, né, Regina? Porque os meninos estavam descalços, né? Então, não pode, porque tem que estar vestido, porque tem que estar... Então, eu acho que esse assim, eu só estou querendo sublinhar, né, assim, a importância das políticas públicas que começaram a nível nacional, né, mas elas se capilarizaram a nível estadual e municipal, né? Então, a política do material ela ganhou uma força muito grande nos últimos anos, né? E eu acho que a gente tem que lutar para que isso continue, né? Para que a gente continue tendo esse tipo de valorização, né? Para valorizar essas manifestações aí que a gente gosta tanto, né? A gente, como pesquisador, antropólogo, folclorista, a gente se identifica, mas isso são nós, né? Mas se a gente pensar em todo um segmento da sociedade brasileira, torce o nariz para isso, né? Então, só finalizando. Tá bom, obrigada, Regina. Então, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu concordo muito com as palavras da Regina, porque
Eu acho que quem iniciou um processo de aprofundado da pesquisa da música do cancioneiro popular foi Heitor Villa-Lobos, quando ele se preocupou com a educação brasileira e criou um canto orfeônico baseado em várias canções. Quando ele estipula quadrilha, não vai especificamente dentro da cultura popular, mas ele generaliza essas culturas todas como o termo quadrilha. Mas ele faz a primeira pesquisa profunda, né, baseada em livros do cancioneiro infantil, e buscou levar essa cultura para dentro das escolas. Isso é um fato importante. Um dos caminhos de políticas públicas para preservação do patrimônio material e imaterial é a educação. E se a gente não fomenta isso nas escolas, a gente não vai conseguir avançar. Essa é uma questão. O segundo ponto é sobre a cultura negra. Eu tenho feito uma pesquisa muito profunda, estar compondo uma ópera sobre o Prata Preta, e eu tive que me aprofundar ferozmente na cultura negra, nos candomblés, umbandas, e saber que dentro das culturas dos povos negros que vieram para cá, com línguas distintas, eles tiveram que se adequar uns aos outros, e eu falo que além do sincretismo existente, existiu uma espécie de sincretismo cultural entre eles e junto às culturas vindas da Europa também, né? Então, quer dizer, e aí, nesse processo de pesquisa, é muito rico perceber que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito forte com as culturas locais. E com isso, fica a pensar, como eu posso, como compositor, transformar essa cultura popular numa música erudita? Meu processo de trabalho consiste nessa transformação. Como eu posso pegar um batuque de candomblé, colocar isso dentro de uma orquestra que pode tocar no mundo? Então, quer dizer, essas células de batuques trabalhadas em todas as culturas populares, do jongo, do fado, da batucada, da folia de reis, tudo isso, ela é muito enriquecedora e tem toda uma relação com esses toques. Eu digo, isso é uma questão que eu venho aprofundando, tem com esses toques de candomblé, assim como o próprio funk também, tem uma relação. Então, esse âmago rítmico, ele é uma semente que germinou várias maneiras, várias culturas locais, que se adequou à dança também, né? As danças vieram juntas, cada uma com suas linguagens, cada uma com suas especificidades, né? E aí eu fico eu achei a colocação do muito importante da questão de você trazer vida para esse material. A gente haver um projeto de documentação escrita, partituras, os ritmos escritos, para que isso fique de maneira material para ser trabalhado junto com as crianças. Eu vi o vídeo do Bumbá. É maravilhoso aquilo, como se trabalha com crianças tocando. A gente preparou um clipe, então vamos colocar um clipe agora, que ilustra um pouco do que a gente falou agora, tá bom? Esse é o fado de Quissamã, né? Uma apresentação já nesse período de Covid, né? Que a gente só pôde... A gente teve que reduzir bastante, né? A gente colocou só uma quadra só de dançadores. E tem o banco, né? O banco já tem não é uma renovação, uma reposição, né? Porque não há renovação, assim, se falando em geração. A gente tem os mestres, né? Valdemiro, que faleceu, que era violeiro, e tem seu Maneuzinho das Neves, que hoje virou evangélico, que já não pratica mais o fado, e seu Antônio Murim, que era um pandeirista e cantador também, que hoje já não se encontra mais com saúde suficiente, né? Então, há uma reposição do fado
onde se pega o violeiro que não era violeiro, que era um brincante, que era um dançador, e se coloca no banco, né? Tocando a viola e os pandeiros, né? Aí eu pergunto ao Arnaldo, né? Quais instrumentos usados no fado? Mas fala para mim, Arnaldo, quem que dita o ritmo do fado? É o pandeiro ou é a viola? É o pandeiro. É o pandeiro, né? Na verdade, ali você tem o violeiro, como eles chamam, e na primeira colocação, ao lado do violeiro, é o que está no coice da viola, que é o que tem a responsabilidade de puxar o canto, e que desafia o segundo a acompanhá-lo, né? Esse ritmo que eles estão dançando, qual é? Esse é extravagância. É o que se dança, em algum momento, dança como se fosse dança de salão, né? Sim. Chega, né? E Tipo a um forrozinho extravagância... assim, né? Isso. Esse chama-se extravagância. Talvez extravagância porque entra na dança do salão, não sei, né? Agora eu queria fazer uma observação. Darlene. Fica à vontade. Não sei se o professor Sérgio Abreu já... Sérgio Barbosa. Já acabou? É porque você sumiu, Sérgio, aí eu... Estava falando e... Desculpa. Eu entendi. Então, estava falando que essa pesquisa das culturas populares, elas podem trazer, e falta política pública de divulgação, falta uma política de difusão desse material. Eu concordo com as palavras da Regina, porque a gente precisa criar um movimento de resgate. A gente viu isso no jogo, por meio da espetacularização, mas é necessário, talvez, fazer um espetáculo. Palavra difícil. Sim. Quer dizer, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha uma folia de reis muito grande no Complexo da Maré. O tráfico e a igreja acabaram com a folia de reis, literalmente. Daí essa união, né? Tráfico e igreja, eu acho uma junção maravilhosa. Mas eles têm no processo, e acabaram com os centros de campo da Maré também. Então, quer dizer, a gente está vendo um processo de desculturação daquilo e a gente tem que lutar para preservar. Agora, há um ataque sistemático à coisa, é educação, né? Eu acredito... Educação de base. Sim. Que é o caminho para preservar com Regina, culturas e fomentar. Eu acredito como você, como Regina, acredito que como Orávio, o próprio Arnaldo, que sempre, quando pôde, colocou essa esteira, né, da educação e da coisa na escola, da multiplicação, né, porque a criança é uma grande multiplicadora, né, ela absorve melhor, ela multiplica melhor, e eu sinto muita falta, assim, da coisa pública a nível federal, até a nível estadual, né, porque... Principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro parece que é só a cidade do Rio de Janeiro, né? O interior fica meio que à margem disso, né? E o interior ainda guarda muita coisa, e é um celeiro, né? Dessas questões todas, né? Mas, Darlene, o Sérgio falou uma coisa importantíssima aí, que é o papel que as igrejas têm desempenhado, as igrejas evangélicas, na ajuda à extinção dessas manifestações de cultura popular. Isso sim, de forma sistemática, né? Organizada e sistemática. Aqui em Quissamã, eu mesmo tinha um funcionário que era um dos melhores cantadores de fado de Quissamã, e ao se converter e casar com uma irmã de igreja, ele simplesmente abandonou. Teria uma coisa de Deus, uma coisa permitida. E assim outros tantos, e mesmo jovens, estão sendo impedidos ou não se interessam pela essa questão da religião. O que aconteceu também um pouco mais antes, foi em 84, quando se fez o projeto, o fado estava ativo. Porém, era uma manifestação de cultura espontânea, como você disse, era o baile dessas camadas,
e que, em algum momento, ele começou a ter um viés econômico, né? Quem promovia o fado tinha que ter o bar, tinha que ter lá dava o lanche, né, aos cantadores, ao violeiro, principalmente aos cantadores, e a pessoa que promovia ganhava algum dinheiro vendendo bebida, vendendo, enfim, alimentação, essa coisa toda. Logo a seguir veio, como isso foi se comercializando, veio o pagamento do violeiro. E você virava à noite, eram vários cantores que se revezavam, sentavam, porque havia um desafio, né, uma competição entre eles. Posteriormente, começou a se pagar também os cantadores. E aí essa coisa começou a perder um pouco essa diversidade de cantadores, porque se contratar os cantadores, eles tinham que cantar o tempo todo. Né? Começou a ter que ter uma viabilidade econômica, né? Começou a ter que ter uma viabilidade econômica, fora o fato de que havia todo um deslocamento das comunidades distantes, porque tinha aquelas comunidades tradicionais que dançavam o fado, no caso de Quixamã, Machadinha, o Canto de Santo Antônio, aqui o Morro Alto, essa região. Então, isso tudo ajudou um pouco a criar dificuldades, né, e perder um pouco da espontaneidade. Né? Agora mesmo nós estávamos vendo uma mineira, ele tinha lá tinha uma espécie de desafio, né? E também retratava o dia a dia. Né? Eu tenho aqui um caso, né, que eu sempre falo, desse empregado meu que, saindo para uma outra propriedade, ele viu sair do canavial um casal. Então, ele, muito satisfeito, dizia que fiz uma mineira, e ele fazia isso, mas não revelava quem era. Mas essa mineira, então, dizia o seguinte: esse dia no caminho eu encontrei com você, que vinha com uma marreca lá de dentro do sapê, toda de brinco de ouro, anel de pedra brilhante. Tá com tudo e não tá prosa o homem do chapéu grande. Então, ele viu essa... Ele passou por esse casal, fez essa mineira e lançou no fado para provocar o dito chapéu grande, né? O dito do chapéu grande. Então, tudo isso vai se perdendo porque os jovens já não querem, né? Já não tem mais essa percepção desse espaço, né? Mas nós temos em Quixamã a Marta Medeiros, a professora Marta Medeiros também, que tem feito, a pesquisadora, tem feito um trabalho grande de preservação, né? Muito mas virou um pouco Marta, também, né? o fado espetáculo, assim como o jongo espetáculo, que hoje só se faz mediante o pagamento. Né? Então, isso foi uma coisa que limitou muito essa questão de só se realizar se se pagar. Então, e diminui a cena, né? De alguma forma, cria uma cena, mas diminui a outra, né? Mas, Arnaldo, Horácio, Regina, Sérgio, eu vou convidar vocês. A gente convidou um sambista de Campos, o Ed Ébano, para cantar o Boi Surubim, né? Para que a gente compreenda melhor uma letra de um dos fados. Então, eu vou convidar vocês para assistirem comigo o Ed Ébano. Vou-me embora, mamãe, vou-me embora, mamãe, vou-me embora, não vou não. Falai viola, falai mamãe, dá resposta no bordão. Falai viola, falai mamãe, dá resposta no bordão. Surubi quando morreu, mamãe, mandou abrir sepultura, 500 metros de boca, mamãe, 400 de fundura, 500 metros de boca, mamãe, 400 de fundura. A mãe de boi surubim, mamãe, a mãe de boi surubim, mamãe, é uma vaquinha lavrada, 500 barris de leite, mamãe, 400 de coalhado, 500 barris de leite, mamãe, 400 de coalhado. Do sebo de surubim, mamãe, do sebo de surubim, mamãe, já mandei fazer sabão pra lavar a roupa toda, mamãe, pra esse povo do sertão, pra lavar a roupa toda, mamãe, pra esse povo
meninas estão Paralisou. dizendo, As meninas que o estão mundo já se dizendo. acabou. As meninas estão dizendo que o mundo já se acabou. Dara, 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 Pois então, a gente vai terminar aqui com essas imagens do fado, né? O fado mascarado do Covid. E eu agradeço muito a participação do Sérgio, da Regina, de Horácio, de Arnaldo, viu? Foi pena ter tão pouco tempo, né? E o assunto ser tão grande e a gente ser tão apaixonado, né? Por essas coisas. Mas eu fico muito feliz de poder reunir gente tão boa, né? E eu posso até ter uma fala de vocês, mas uma fala bem rápida para a gente finalizar, né? Eu vou chamar o Arnaldo, depois o Horácio, depois o Regina, depois o Sérgio, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Grata. Marlene, eu quero Arnaldo. agradecer o seu convite, dizer que é um prazer poder. Quero agradecer o seu convite, dizer que é um prazer poder estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres, para falar de uma manifestação tão rica, né, aqui do nosso município, e desejar um abraço a todos e muito obrigado. Em seguida, eu agradecer a deferência do especial, agradecer pelo convite do meu nome para participar desse banquete cultural importantíssimo para que se veja alguma coisa para a preservação dessas culturas populares no interior, né? Eu quero agradecer, né? E, sobretudo, manter um contato com a professora Regina Abreu, no sentido de tomar conhecimento mais proximamente, né, do trabalho que foi realizado pela Unirio, né? Lugar onde eu visitei com o meu grupo folclórico não faz muito tempo e ganhei lá um festival, né, com Favela.5, né, lá na Unirio, né, no grupo de teatro lá na Unirio. Mas eu gostaria de saber, de tomar o conhecimento, já vi para saber de que maneira que nós podemos ter um contato, né, para trocarmos algumas experiências. Muito obrigado. Obrigada, Horácio. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Muito prazeroso ouvir a nossa cultura e nosso papel, eu acho que é difundi-la e buscar tornar público todo esse material. E, se depender de mim, vou buscar fazer isso nas escolas do Rio de Janeiro. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Bom te conhecer. Regina, minha rainha. Foi muito bom assim, trocar com vocês, né, essas experiências assim, tão interessantes, instigantes, e eu volto a esse ponto, assim, precisamos valorizar essa cultura popular do Estado do Rio. Acho que nós temos coisas muito interessantes e precisamos assim estar mais junto, né, assim, nesse sentido assim da pesquisa e do trabalho de divulgação, de educação, como disse o Sérgio, né? Assim, levar isso para as escolas. Nós temos trazido as pessoas para a Unirio também. Pena que agora, né, na pandemia, não estamos podendo fazer isso, mas trazer os cantadores, tocadores, assim, para ir para a universidade, né? Para tocar na universidade, cantar na universidade. Eu acho que esses trânsitos são muito importantes. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Fico grata. E feliz da gente estar aqui conversando sobre isso, né? E salve a cultura popular brasileira, né? Salve a cultura do norte fluminense e a cultura de todo o estado do Rio, né? Que a gente tenha mais sensibilidade, né? Dos gestores, a modo de ajudar a preservar, né? Uma coisa tão importante que é o espírito da nossa gente. Obrigada. E agora a gente vai ver os clipes. Eu convido você a assistir com a gente os clipes, né, de edição que a gente fez. Obrigada. Quando morreu, papai, quando morreu, papai.
o mundo paralisou. O povo já tô dizendo, mamãe, que o mundo já se acabou. O povo já tô dizendo, mamãe, que o mundo já se acabou. Ai, o coro de Surubia, mamãe, o coro de Surubia, mamãe, mandei fazer toiteira para bater de fogo, mamãe, que tá na minha beira, para atuar de fogo, mamãe, que tá na minha beira. Da 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 da. A mãe de Surubia, mamãe, a mãe de Surubia, mamãe, é uma vaquinha lavrada, 500 barris de leite, mamãe, 400 de folhada, 500 barris de leite, mamãe, 400 de folhada. Ai, 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 ai,
Tanto fazer carreca, tanto fazer carreca, ele, Mariazinha, você não vai embora, o caminho tem lama, e o sapato molha. Armei Arapuca na beira da estrada, a pega moça bonita e também mulher casada. Pegou, olhou, bateu do dedão, que era Arapuca desarmou. Ô Mariazinha, você não vai embora, o caminho tem lama, e o sapato mora. A beira da estrada, a pergunta bonita, e também mulher casada. Pegou, olhou, bata do legal, que Arapuca desabou. Foi bom, mas foi bonita, no meu coração. Pegou, foi no bata do negão, que Arapuca desarmou.
Adoiando o meio, olho de luta, onde de fazer. Adoiando o meio, olho de luta, onde de fazer. Papagaia de Portugal, que logo veio, o homem que vai te amar.
Nossa Senhora chorou quando seu filho foi preso por você. Como nós também chorar, e que chorar não são desprezo. Agradecendo ao Senhor, onde abençoado Santo Rei é o nosso protetor. Como Deus foi correr no jardim. Que beleza tata galinha de frango, ai, ai, e pra cabelo comer, olheira, beleza.
foi mal. Ya,
é quando morreu, mamãe. Surubim é quando morreu, mamãe. O mundo paralisou. O povo já tô dizendo, mamãe, que o mundo já se acabou. O povo já tô dizendo, mamãe, que o mundo já se acabou. O coro de surubia, mamãe, o coro de surubia, mamãe, mandei fazer soiteira para bater de fogo, mamãe, que tá na minha beira, para atuar de fogo, mamãe, que tá na minha beira.